No dia 24 de novembro, será definido o próximo presidente do Palmeiras para ocupar o cargo à frente do clube pelo próximo triênio, de 2025 a 2027, e a Band News FM abre espaço a ambos os candidatos com o mesmo período, a mesma duração de entrevista. Então, pelos próximos 30 minutos, vamos bater um papo com o candidato de oposição, Savério Orlandi, 53 anos, advogado, já foi diretor de futebol do Palmeiras entre 2007 e 2010. 23 anos dentro do Conselho Deliberativo, que gentilmente nos atende aqui nos arredores do Allianz Parque para esse nosso bate-papo. Savério, seja muito bem-vindo à Band News FM e obrigado por aceitar o nosso convite. Tudo bem? Tudo em ordem, muito obrigado a vocês também pelo convite. Estamos chegando na reta final, né? E se você me permite acrescer também 8 anos de Conselho de Orientação e Fiscalização, o COF, que é um órgão muito importante dentro do clube, e nós lá carinhosamente chamamos de Senado, né? Mas porque o COF, eu acredito que me deu em termos da minha preparação ao longo desses anos, né? Conselho, passagem pela diretoria de futebol, mas o COF, inegavelmente, foi o lugar que dá a visão mais abrangente do clube e eu passei 8 anos lá. O Savério, que está à frente da chapa Palmeiras Minha Vida é Você, tem como vice-presidentes Luiz Oswaldo Pastore, Roberto Silva, Luciana Santilli e também o Felipe Giocondo. Savério, para a gente começar essa nossa entrevista, é a minha primeira pergunta. São 23 anos já dentro do Conselho Deliberativo, o que te leva nesse momento, a essa altura, a buscar a presidência do Palmeiras? Bom, isso é o fruto do desejo de um grupo, né, de alguma insatisfação que existe, não só no âmbito do conselho do Palmeiras, mas também em parte dos associados do clube, como também na coletividade em geral, torcedores, formadores de opinião, e aí vai. No caso específico lá do clube, né, hoje, você sabe que a eleição do Palmeiras são em 2 rounds, você mencionou o dia 24, porque a eleição é direta pelo associado do clube, mas existe uma validação anterior pelo conselho, onde a chapa precisa ter um percentual de aprovação. Nós tivemos com um número que representou aproximadamente um terço do conselho. Então são grupos, né, e correntes que se aglutinaram em torno do meu nome e do lançamento de uma candidatura para servir de contraponto, para trazer algumas questões que nós entendemos que possam ser aprimoradas no Palmeiras. E, Savério, você citou essa espécie de primeiro turno, né, que há nessa corrida eleitoral do Palmeiras, esse filtro que foi realizado no dia 14 de outubro. Tivemos ali, nessa votação do Conselho Deliberativo, a chapa da presidente Leila Pereira sendo aprovada com 168 votos e a sua chapa com 85 votos. A gente está falando de uma eleição que vem se aproximando cada vez mais nessa reta final. Como reverter essa diferença de votos, pelo menos quando a gente fala só do conselho, né? Você Uhum, deixou muito bem uhum. explicada que a eleição, a votação do dia 24 de novembro, ela funciona num outro formato, mas por essa primeira amostra que nós temos do filtro do Conselho Deliberativo, como tentar reverter uma vantagem que hoje a Leila tem nessa corrida eleitoral? Olha, através do trabalho que a gente tem feito, dentro do clube, né, todos nós, você fala um pouco da minha trajetória, mas se você pegar o pessoal que compõe a chapa também, tem um histórico muito grande dentro do clube, né? O clube social é uma realidade, que talvez o torcedor nem conheça muito, como funcionam as coisas lá dentro, né? E assim, eu acho que a votação do conselheiro, evidentemente que ela é indicativa, ela tem um peso, mas ela não é sintomática do resultado final, porque a realidade do associado é bem diferente. Inclusive, você tem, pelo próprio adensamento aqui, você falou, nós estamos nas adjacências, né? Muitos torcedores, muitos associados que sequer torcedores são, então, que se preocupam realmente com a realidade do clube. Então, assim, ela não vai refletir necessariamente, por exemplo, em termos percentuais. Agora, a dificuldade existe por conta do momento também, de uma cooptação muito grande que foi feita dentro do clube, né, nesses últimos anos, enfim. Mas nós temos abordado muita gente, também recebido, né, essas abordagens, e eu acho que o momento é muito bom. O fato é que a campanha ganhou corpo, havia necessidade da identificação de um grupo que fosse contrário à atual gestão, que não significa dizer nada mais do que isso, né? De forma construtiva, propositiva, e muita gente começou a se identificar com o nosso grupo sobretudo nessa reta final. Savério Orlandi é o nosso convidado na Band News FM, candidato à presidência do Palmeiras para o próximo triênio entre 2025 e 2027.
E, Saveri, você, junto a toda a chapa, seus vice-presidentes também, nas últimas semanas a gente tem acompanhado o posicionamento público de vocês com algumas insatisfações dessa corrida eleitoral. Como essas insatisfações da chapa Palmeiras Minha Vida é Você estão sendo recebidas? O que, de acordo e na visão de vocês, está sendo realizado durante essa corrida eleitoral que não se adequa justamente a essa busca entre você e a Leila Pereira pela presidência do Palmeiras nos próximos 3 anos? Pois é, o ponto decorre muito do fato do Palmeiras não ter um regulamento eleitoral. Então você tem lá disposições estatutárias, mas que são disposições gerais sobre a forma de eleição, o quórum e tudo, mas não tem um regramento, os procedimentos não são definidos. A falta desse regulamento, nós até fizemos a sugestão de se usar supletivamente a lei eleitoral, enfim, algumas outras possibilidades, ou até de forma, por analogia, estatutos de outros clubes, alguns que tenham regulamento eleitoral, né, porque não é também uma disputa majoritária, uma disputa eleitoral propriamente dita, mas sempre com um pedido expresso, quem coordena ou quem processa a eleição, o certame é o presidente do Conselho Deliberativo, e que a gente tivesse minimamente condições de paridade de armas, né, das mesmas possibilidades e de razoabilidade. Então, a nossa crítica é um pouco em cima disso. Não nos parece razoável, numa eleição de clube, que se pretenda que se faça um investimento da ordem que foi colocada para nós, com valores elevados de locação, com uma ostentação muito grande, shows, enfim. Nem em certames eleitorais hoje mais é permitido isso. Então nós falamos, porque senão também você cria uma situação onde, para futuro, seria quase um proibitivo para que qualquer pessoa quisesse concorrer se não dispusesse de uma condição econômica financeira muito grande. Não é esse o caminho. E com relação à paridade de armas, né, no sentido de que pudéssemos mitigar algumas coisas. Por exemplo, é fato que uma comunicação com a base de associados do clube tem as suas restrições, em função de questões de lei de LGPD, por exemplo. Mas é possível se criar mecanismos para que a gente contorne isso legalmente, por exemplo, através do envio de uma mala direta pela própria presidência do CD em nome das chapas. Mas parece que foi nos imposto um prato praticamente feito, sem muita possibilidade de ajuste, e assim ficou. Fizemos uma reunião onde sequer foi lavrada a ata, ou se prometeu o envio de uma ata que não aconteceu, mas mesmo assim a gente está fazendo a nossa maneira, que é uma forma nas alamedas do clube, no corpo a corpo, da maneira que é possível a nossa campanha. E vocês ainda seguem debatendo com o Conselho Deliberativo? A gente está falando de uma eleição que está cada vez mais próxima. Houve uma questão publicamente conhecida, não só pelos torcedores do Palmeiras, mas por todo mundo que acompanha o futebol, que foi a questão do stand montado pela chapa da presidente Leila Pereira, em que vocês também questionaram valores para que a chapa também pudesse montar dentro ali da estrutura do clube social. Isso ainda está sendo debatido? Vocês conversam com o Conselho Deliberativo, Saveri? Olha, a nossa coordenação falou no final da semana passada, né, alguns pontos, infelizmente, pela própria brevidade da corrida eleitoral, também agora ficaram, de uma certa forma, superados. Mas essa questão do stand, por exemplo, foi uma coisa que, para nós, não fez o menor sentido, até porque, em consulta ao próprio fornecedor, alcançamos um valor da terça parte daquilo que foi cobrado no clube. Então, enfim, é uma pena que seja dessa forma, porque eu acho que isso até quando nós falamos, e se você vai lá nas nossas propostas, né, quando a gente trata muito do tema da governança, que o pessoal passa ao lado e acha de pouca relevância, mas esse é um dos pontos, por exemplo. Né? O Palmeiras tem que ter as suas regras, independente das pessoas que exerçam os cargos e as funções. Saveri Orlandi, candidato à presidência do Palmeiras, gentilmente nos atende para esse bate-papo aqui na Band News FM. Saveri, algumas respostas, você falou sobre essa expectativa, obviamente, para a eleição do dia 24 de novembro, e a diferença da votação do que houve no filtro, separando, claro, no dia 24 com os sócios e no dia 14 de outubro apenas com o Conselho Deliberativo. Nos últimos anos, o Palmeiras tem uma pessoa, né, teve uma pessoa muito importante, para muitos, considerado o melhor presidente da história do clube e que publicamente já se opôs também à atual presidente Leila Pereira, que é o Paulo Nobre. Você esperava, contava com uma participação maior dele dentro da sua candidatura, uma espécie de apoio público também? Como é que fica essa relação com o Paulo Nobre, ex-presidente do Palmeiras?
Olha, honestamente, eu digo isso, que a pergunta é endereçada a mim pessoalmente, não tinha tanta expectativa, pelo seguinte, não por mim, pela campanha em si, ou pelo momento desta eleição, mas pelo fato do Paulo, ao renunciar, digamos assim, ao abdicar da liderança que ele se tornou e que ele se forjou ao término da passagem dele em 2016, em relação a todo o Palmeiras, a todo o clube. Ele já manifestou diversas vezes, com vários companheiros, a intenção em não participar mais do processo político do clube. Não é de hoje, não é de hoje, o que eu acho até uma pena, né? Porque o Paulo é um quadro que ainda poderia ajudar demais o Palmeiras, né? Membro que é do COF, que eu mencionei, do Conselho de Orientação e Fiscalização, porque os ex-presidentes adquirem uma cadeira lá como membros natos, né? A ideia é que ele empreste a experiência dele. O Paulo abdicou disso então eu não tinha, eu não nutria muita expectativa que isso acontecesse, até pelo fato de, independente do Palmeiras, também conhecer o Paulo há muitos anos. Nós somos amigos desde a adolescência, desde muito antes da política clubística, né, vamos dizer assim. Depois somos companheiros, inclusive, de faculdade. Nos formamos juntos na Faculdade de Direito da PUC, em 93. E eu conheço o Paulo. Eu sei que quando ele toma uma decisão pessoal é muito difícil demovê-lo. Mas, enfim, para finalizar, assim, o que eu acho que também serve muito nesse momento é que o grupo ligado diretamente ao Paulo, com pouquíssimas exceções, a ampla maioria, nos apoia, tem nos acompanhado, votou conosco no filtro, e isso é muito importante, é muito legal para nós, ainda que não tenha a presença dele, que seria ótimo por tudo que ele representa, pelo que ele é, e pelo amigo que eu ainda o considero, mas o fato é que o grupo dele, na grande maioria, está conosco. Saverio, é claro que assumir esse cargo de presidente do Palmeiras, ele envolve mil e uma coisas e não só futebol. Você mesmo disse, são muitos sócios, por exemplo, que sequer são torcedores do Palmeiras, mas que usufruem das dependências do clube aqui na Zona Oeste de São Paulo. Mas o futebol, de uma certa maneira, acho que não há nenhum problema em dizer isso, é o que faz a roda girar quando a gente fala de um cargo desse, de ser presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras. E aí eu quero ouvir os seus projetos, as suas projeções e tudo que você tem pensado também pro futebol do Palmeiras. Daqui a pouquinho, claro, a gente vai falar de Abel Ferreira, mas quando a gente olha para essa organização de futebol do clube, se a sua ideia é de manutenção dos pilares que a gente tem hoje à frente do clube. O Anderson Barros, que é o diretor de futebol, a gente tem um profissional nas categorias de base que revolucionou essa área no Palmeiras, que é o João Paulo Sampaio. A ideia essa é de manutenção. O que você pensa desses pilares do futebol do Palmeiras? Olha, eu penso obviamente na manutenção, né? Eu queria dizer que claro, o futebol ele é o carro-chefe, como dizem, né? Mas existe realmente o clube social, cada qual com seus problemas, e até uma das questões que estão afetas à nossa proposta, que é justamente prever a divisão efetiva, né? Através de uma administração profissional do clube também, através de um diretor administrativo não mais estatutário, mas remunerado, porque dentro destas realidades, né, e é natural que seja assim, o torcedor de forma geral pode não gostar, mas é natural, o associado tem as suas demandas, tem as suas necessidades e a realidade dele tem que ser atendida também. Existem várias situações relacionadas a proposições para o associado, para a vida do clube social. Só para deixar claro, né, porque é claro que a pergunta não se direcionou a isso, a pergunta é relacionada ao futebol. Com relação ao futebol, eu vejo dessa forma também. Eu acho, e digo isso com muita tranquilidade, até porque passei por lá, e mais do que isso, porque ainda que à distância acompanho nesse período tudo que está sendo desenvolvido, todo esse processo que foi construído ao longo de uma década, ao longo da última década, que tem início, é verdade, na passagem do Paulo, passa pelo Maurício Gagliotti e também pela atual presidente, que concorre com esse projeto nesses últimos anos, sobretudo pelo fato de não ter alterado e ter mantido as coisas como estavam. Além dos ex-presidentes, nós temos aí a figura de executivos que passaram, você mencionou o João Paulo, que faz esse trabalho espetacular, mas que tem início com o Erasmo Damiani, que o antecedeu, trazido pelo Paulo no início do seu primeiro mandato, fica 2 anos e meio conosco, só sai pelo convite que recebeu da CBF, e aí faz a indicação do João Paulo, que já era conhecido, do Alexandre à época, do Cícero,
E aí ele veio e aí para desenvolver esse trabalho espetacular. Os outros executivos também, como o Alexandre, que eu mencionei, o Anderson, que chega a partir de 19, e um homem que para mim, eu brinco às vezes, mas falo que o palmeirense deve rezar diariamente em favor da saúde dele, que é o Cícero. Que o Cícero faz uma organização de procedimentos e de pessoas que nos coloca não só num padrão de excelência, que é o que a gente vive hoje, como também numa estrutura de difícil abalo, de difícil desestruturação. É um processo irreversível, esse processo que o Palmeiras alcançou, felizmente. O palmeirense pode ficar seguro disso. Não sou eu, ou não é, é alguém que tenha. É muito difícil desestruturar o que foi feito. Com relação às pessoas, eu vejo assim, hoje, é claro que a nossa ideia é a manutenção de todos esses quadros que você mencionou, a começar pelo João Paulo. Eu tenho relacionamento com o João Paulo, não do Palmeiras, por curioso que seja, mas assim, eu faço parte da Associação Brasileira dos Executivos de Futebol, da ABEX, desde a fundação, 2010, 2011. E de lá eu conheço o João Paulo, como eu disse anteriormente. Eu acho que assim, o João passa por um momento excepcional aqui. Ele, pessoalmente, até onde eu sei, e do pouco que convivo, de novo, fora do Palmeiras, sei que ele está muito feliz com a cidade, com tudo que lhe aconteceu. Então, acredito que não seja a ideia dele ir embora. E a nossa também é pela manutenção dele. Assim como os outros executivos, né? Notadamente o Anderson, que você mencionou. Não vejo razão, também conheço o Anderson. É verdade que em menor grau do que o João Paulo da própria Bex. Acho um quadro, um ser humano de muito fácil trato, um quadro que veio com uma finalidade. Isso é muito importante, porque o torcedor critica muito o Anderson, sem lembrar que ele veio para cumprir uma missão em 2019, que envolvia o saneamento de contas e tal, e ele foi exitoso nessa missão, né? Criticam muito ele, talvez, pelo fato dele não aparecer tanto e tal. Precisa ver se ele pode aparecer ou se não cerceado o direito dele aparecer. O treinador fala muito, minha própria concorrente fala muito, às vezes ele não tem espaço para isso. Então, assim, de uma forma geral, eu acho que o futebol tem algo a fazer em termos de aperfeiçoar, de aprimorar, mas a estrutura e em resposta final à sua pergunta, que fala dos princípios, né, basilares, evidentemente essa estrutura não há razão para que a gente faça qualquer tipo de alteração mais substancial. E o mesmo se aplica ao Abel Ferreira? Também, o Abel, até onde eu sei, ele tem mais um ano de contrato. Até o final de 2025. Até o final de 2025, então nessa hipótese, né, que é o que a gente tem trabalhado para isso, de vencer e no dia 15 e 16 de dezembro assumir, eu acho que não tenha dúvida que o primeiro ano ele está sob contrato, mas a intenção, se você me perguntasse hoje e eu tivesse ascensão sobre a situação hoje, eu diria para você que a ideia é prorrogar esse vínculo contratual e que ele fique mais conosco. Savério Orlandi, candidato à presidência do Palmeiras, conversando com a gente na Band News FM. Dia 24 de novembro será definido o próximo presidente do clube no triênio de 2025 a 2027. Savério, eu queria tocar no assunto agora do Allianz Parque. Nas últimas temporadas, o torcedor tem visto o time em algumas oportunidades ao longo do ano, saindo da sua casa, jogando em Barueri, jogando no Morumbi, como em 2023, jogando também agora mais recentemente em Campinas, no Brinco de Ouro da Princesa. Há um problema de agenda. Já conversei com algumas pessoas da W Torre que me disseram o seguinte: essa agenda ela é fechada já na temporada anterior e muitas vezes nós ficamos suscetíveis ao calendário que é publicado e divulgado depois pela CBF, mudanças de datas. Isso é algo que o torcedor palmeirense tem se irritado muito também, né? Ter que sair de casa, viajar a Barueri, viajar a Campinas. O que você pensa sobre esse assunto? Qual seria uma estratégia da chapa Palmeiras Minha Vida é Você? Olha, recentemente foi feito o acordo entre as partes, e o que nos deixa muito satisfeitos, porque eu que estou desde o início da concepção e da aprovação do projeto do Allianz Parque, pois já era diretor à época, inclusive participei dessas gestões do presidente Della Mônica e do presidente Beluso, e o conceito dessa operação, feita com muito ineditismo, né, o pioneirismo do Palmeiras de sempre, mas o conceito sempre foi o conceito do ganha-ganha. É uma relação que as partes têm que desempenhar na acepção da palavra parceria. E nesses 10 anos de relacionamento, agora no mês de novembro nós estamos completando 10 anos,
significa dizer a terça parte do contrato de concessão da superfície, que é de 30. Nós passamos alguns momentos litigiosos, como logo de saída, com a primeira arbitragem ainda aberta pelo Paulo Nobre, e mais recentemente, esses anos de litígio e de beligerância da minha concorrente. No meio do caminho, você vai encontrar um período do Maurício Gagliotti, sobretudo a saída da pandemia e tudo, que há uma aproximação e, inegavelmente, é o momento mais profícuo do relacionamento. Quando, inclusive, a W Torre, a operadora, sempre procurava, na medida do que fosse o mais possível, adequar as suas datas à realidade do calendário do Palmeiras. Aí você tem dois problemas. Primeiro, rapidamente, a quantidade enorme de jogos do calendário do ano. Não estou falando que é bom, é uma constatação, muitos jogos. Segundo, a própria indefinição, quer dizer, você não tem... pode-se até pensar em fazer um planejamento no ano anterior, mas seguramente ele vai ser prejudicado em vários momentos no ano, porque a gente vê isso com muita frequência, a alteração dessas datas. O que significa dizer, no fim do dia, que sempre vai haver a data conflituosa, a data que a gente não vai poder jogar lá e que nós vamos ter que encontrar o lugar. Então, o que nós pensamos? Primeiro, dentro dessa intensificação, dessa parceria, e agora com esse acordo, não conheço os termos do acordo, é verdade, porque isso tudo hoje é velado, nada nos é franqueado, mas enfim, o fato é que cria um momento importante para que as partes trabalhem para que tenha o menor número possível de jogos fora, e a partir daí, eu sei que ela vai fazer esse esforço, a W Torre, como faz normalmente, mantendo um pedaço interditado, o palco e tal, eu acho que a gente consegue. Fora dessas datas, nós temos que ter as nossas estratégias, como acontece isso. Mesmo quando eu passei pela diretoria, ainda com o antigo Palestra Itália, a gente já viajava ao interior de São Paulo, e opções não nos faltam, entre elas a Barueri também. Eu só não concordo e não gosto desse entendimento que coloca Barueri como a segunda casa do Palmeiras. O Palmeiras tem uma casa só, essa casa é o Allianz Parque. Na impossibilidade de utilização dessa casa, nós temos que criar alternativas, dentre elas Barueri pode ser, Brinco de Ouro, outros lugares também no estado de São Paulo. Estado de São Paulo, Jundiaí, Ribeirão Preto, Araraquara, Presidente Prudente, Palmeiras onde vai é sempre muito bem recebido. Hoje, Savério, é possível reduzir também o preço dos ingressos no Allianz Parque, dentro, claro, de toda a estrutura que a casa do Palmeiras oferece, mas é também uma reclamação constante dos torcedores, né? O preço das entradas. Hoje é possível reduzir e pensar num preço mais popular para a torcida palmeirense? Veja, possível mas também nós temos que entender o que cabe, né? Porque existem algumas situações, rapidamente. Primeiro, o Palmeiras, acabamos de falar do contrato com a W Torre, e o contrato pressupõe, o Palmeiras recebe por comodato nos dias de jogo, faz a bilhetagem dos ingressos, e a W Torre tem 10, 12 mil cadeiras especiais. Ela remunera o Palmeiras por essas cadeiras. A remuneração dessas cadeiras está vinculada diretamente a um critério de precificação que envolve a média do menor ingresso do ano anterior. Significa dizer que se o Palmeiras também faz uma política de preços muito baixos, além dele não fazer a arrecadação que ele poderia fazer, ele ainda vai receber também por essas cadeiras. Então, a minha concorrente, por exemplo, sempre prometeu isso para a torcida organizada na eleição anterior, era algo muito difícil de entregar. O que nós vemos, e está inclusive no nosso plano de gestão, a criação de alternativas para jogos de menor afluência. Aqueles jogos no início da temporada, de competições ainda em fases iniciais, até mesmo competições como a Libertadores, mas você tem um jogo de uma quarta-feira à noite, com televisão aberta, numa primeira fase já classificado, que é aquele dia que dá 18, 20, 22 mil, a gente criar uma condição para cobrir o Allianz Parque e permitir a pessoas que talvez não tivessem acesso numa condição econômica financeira melhor para participar do evento e minimamente ter a experiência de viver o Allianz Parque. É muito difícil a gente falar isso de jogos de grande afluência, finais, semifinais, reta final de temporada. Isso a gente não vai conseguir. E uma outra questão, sim, aí é rever um pouco a questão de precificação, no sentido de também não trazer desproporções. Leia-se o seguinte: você pratica aí na primeira fase um valor X, de repente na próxima fase você quadriplica o valor. Calma, faça uma evolução. Isso eu acho que são condições que a gente consegue encontrar.
Savério, temos mais 5 minutos aqui para o nosso bate-papo. Tuas ordens. Já agradeço gentilmente mais uma vez por atender a Band News FM. Patrocínio é outro assunto que tem sido muito discutido às vésperas da eleição. O Palmeiras tem uma situação já bem encaminhada para a próxima temporada, com uma casa de apostas, e a estimativa, claro, isso é só uma projeção, de que não só com esse patrocínio master, mas com toda a camiseta de uma maneira geral, chegue ali em torno de 150 milhões de reais. A gente tem um cenário de casas de apostas, de bets, dominando justamente o futebol brasileiro quando a gente fala dessas cotas de patrocínio. O senhor, obviamente, toda essa negociação está sendo feita pela gestão ainda da presidente Leila Pereira, mas iria também por esse caminho? Há algum receio com essas casas de apostas, com esse tipo de patrocínio no futebol brasileiro? Olha, vamos lá, eu acho que primeira coisa é dizer que o que nós entendemos é que a modelagem que o Palmeiras experimenta hoje, que é a concentração de todos os ativos em um único patrocinador, é um modelo superado. Não pelo fato da Crefisa, por favor, mas pelo fato do modelo em si. Já foi confirmado que não fica para a temporada de 2025. Independente de ficar ou não, quem vier, nós devemos pensar em fracionar a venda das propriedades. Não pode ter um único patrocinador. Até porque nós estamos falando não só de camisa, né? Nós temos diversos outros ativos, inclusive dentro do clube, dentro das instalações do clube, que também tem uma visibilidade muito grande. Então, o modelo, eu acho que é um modelo que não tem mais lugar no futebol brasileiro como um todo, e no Palmeiras isso não vai mais acontecer. Com relação às casas de aposta, eu não tenho objeção nenhuma, né? As apostas revelam um mercado que, inacreditavelmente, como muitas coisas que acontecem no Brasil, se consolidou às avessas. Então, através de arremedos normativos, o mercado foi se fixando, foi se consolidando. Quando todo mundo parou para olhar, já era um mercado bilionário em plena operação. Se nós formos voltar rapidamente, né, o que aconteceu em relação ao futebol, começa ali na saída da pandemia 2021, os primeiros patrocínios são sobre competições e não sobre clubes. Essas casas veem um sucesso enorme e aí avançam diretamente em cima do clube. Em pouco tempo, dominam os clubes de futebol, dado o volume de recursos que afluíram esse novo mercado. Então, assim, ele tem ainda suas mazelas, ele vai passar por novas regulamentações e ele corre o risco, isso é inegável, que num determinado momento possa, uma canetada, acabar com essa possibilidade. Acho pouco provável, mas a gente não pode deixar de considerar isso. Às vezes as pessoas acham que é loucura, mas se voltarmos pouco tempo na história, nós vamos, menos de 20 anos, vamos nos deparar com os bingos, que foram feitos investimentos enormes em casas, instalações, e ali com uma canetada mandou fechar tudo. Então essa é a questão. Tomara que o Palmeiras, e eu vi, também não tenho acesso a informações ou mais detalhes, esteja se acautelando para essa hipótese de um relacionamento que foi idealizado como perene, como duradouro, e que possa, de uma forma abrupta, ser interrompido. Fora essa condição, não vejo problema nenhum. Acho que o mercado de apostas como um todo deve se ajustar a questões das suas mazelas, especialmente não só a manipulação de resultados e a lavagem de dinheiro, que é muito falado, mas o distúrbio social, a compulsão, que é um problema que está no seio da família brasileira. Savério, a minha última pergunta, e depois, claro, eu já abro espaço aqui para que o senhor possa conversar também diretamente com o torcedor palmeirense. Janela de transferências. Hoje o clube tem uma situação estável financeiramente, mas tem adotado uma cautela quando a gente fala de contratações em termos de abrir os cofres, como o Botafogo fez nessa temporada, como o Flamengo já faz há alguns anos. O senhor manteria essa postura? Pensa que para se manter no nível competitivo, eu estou citando as duas equipes que mais abriram os cofres na temporada, mas para se manter nesse nível competitivo de conquistar outras edições de Copa Libertadores, para brigar por Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, talvez seja preciso mudar essa postura? Qual seria a visão do senhor quando a gente fala desse mercado, caso venha a vencer a eleição no dia 24 de novembro? Vamos lá, eu vou ser breve, né? Em primeiro lugar, o torcedor tem que entender, o Palmeiras, eu já disse isso agora há pouco, o Palmeiras teve nesses últimos tempos uma redução na sua capacidade de investimento nos últimos 2, 3 anos, muito em função de diversos compromissos que assumiu nos anos de 18, 19, com contratos longos e onerosos.
estou dizendo que é ruim, é bom, o Palmeiras teve um resultado esportivo gigantesco, que nos deixa muito feliz, mas essa é a realidade. E aí a capacidade de investimento ficou reduzida, até porque tinha uma dívida grande com a própria patrocinadora, que está chegando ao fim nesse exercício, mas que chegou a importar em 140 milhões, então assim, muitos recursos foram destinados à cobertura de despesas operacionais e também à amortização dessa dívida, o que trouxe essa redução da capacidade. Ela está voltando para esse ano, aparentemente. Outro dia minha concorrente disse que ia investir 200 milhões, né? E eu digo, eu vou investir os mesmos 200 milhões, porque o dinheiro é do clube e eu entendo que ele deva vir agora com a nova lei do mandante, alguma luva que deve ocorrer, a própria questão do novo patrocínio trará, como todo contrato traz de saída, luvas. Então o Palmeiras tem algumas receitas, a própria diminuição ou redução da dívida com a patrocinadora que vai fazer com que os valores fiquem dentro. Então, o Palmeiras vai recuperar isso e eu vejo a necessidade de fazer ajustes. Veja, quando eu passei na diretoria, nós montamos o time campeão de 2008, tivemos times muito bons de competição, com poucos recursos. Agora, eu entendo que nós temos que fazer. Você citou os outros clubes, o Botafogo tem uma situação até diferente, porque ele é uma SAF, ele deve obrigatoriamente distribuir dividendos aos seus acionistas, não é o caso ao seu acionista, não é o caso do Palmeiras. Então, aquilo que o Palmeiras arrecada e sobra tem que ser reinvestido em casa, e eu acho que nós vamos ter muita condição de fazer isso. Eu penso em contratações, não vejo problema nenhum em trazer jogadores já rodados, jogadores com experiência, até porque entendo que às vezes é uma necessidade do próprio elenco se trazer um sujeito com alguma experiência e tal, ainda mais num modelo que o Palmeiras está de lançar muitos jovens, né? Então eu vejo um pouco diferente a forma de investir no futebol em busca de fortalecer, porque é isso que nós temos, até porque ano que vem nós temos talvez uma das competições da maior relevância da nossa história e nós temos que chegar lá muito forte. Savério, para a gente fechar então, um último recado, para que o senhor fale diretamente então com os sócios do Palmeiras que votarão nesse dia 24 de novembro para definição do próximo presidente. E, claro, algum outro tópico que a gente não tenha falado aqui, mas que o senhor também considera de relevância para poder falar agora nesse último momento da nossa entrevista. Olha, muito obrigado pela oportunidade. Eu queria dizer para o sócio que eu me sinto muito preparado, eu me preparei ao longo dos anos. Queria dizer também que, além dessa introdução que foi feita sobre a minha passagem política esses últimos 20 anos, mas eu sou sócio do clube desde a mais tenra idade. Eu cheguei lá com 10, 12 anos de idade, no início dos anos 80, com muito orgulho, uma alegria. Eu nunca me esqueço todo o carinho que eu sempre tive pela minha primeira carteira social. Enfim, eu sou um homem do clube, sou um homem do futebol, né? Não na minha vida, porque na minha vida eu sou advogado na área empresarial, mas dedico muito ao futebol, então me sinto muito preparado. Podem contar conosco. Se puderem, me divulguem e acessem o meu Instagram. Posso divulgar? Claro. Savério Orlandi CEP, onde as propostas, as ideias estão mais bem colocadas para todos. Muito obrigado. Valeu, Savério. Muito obrigado e boa sorte no dia 24 de novembro. Muito obrigado mesmo.